Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falaremos sobre uma técnica que vocês poderão utilizar na vida de vocês, tanto na parte do estudo, como também na parte da produção de conteúdo para professores, para produtores de conteúdo de modo geral. É a técnica Feynman. Ela é super útil e vocês vão ver o porquê. Bom, antes disso, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever e comentar aqui embaixo. Filosofar é preciso porque isso ajuda bastante aqui o canal. Bom galera, então vamos lá à técnica Feynman. Eu separei aqui 5 momentos que ela possui e gostaria de comentar esses momentos aqui com vocês, explicando e dando exemplos concretos como eu utilizo essa técnica e como isso me ajuda no meu dia a dia, tanto na parte dos estudos como na parte também da docência, de atuar como professor. Ou até mesmo aqui na produção de conteúdo para o YouTube e para outras redes também. O que eu faço para tornar o meu conteúdo, seja para sala de aula, seja para vídeos, seja inclusive para textos, o mais claro possível, mas não perdendo a profundidade que ele possui. Vamos à técnica então. Essa técnica aqui, criada por esse físico, né, o Feynman, ela possui 5 pontos, eu vou destacar esses 5 pontos. O primeiro ponto é muito básico, escolha um assunto, um tema, um conceito. Então, tu tem que partir da escolha de um assunto. E meio que essa técnica, ela é um tanto quanto intuitiva. Acredito que mesmo não conhecendo ela, muitos de vocês acabam praticando ela. Por quê? Porque a gente acaba seguindo esse caminho, né, do simples ao complexo, né? Como o Descartes lá no discurso do método já tinha mencionado, né? Quando nós criarmos um método, nós temos que partir do simples ao complexo. Tu nunca pode partir de algo super complexo porque tu não vai entender. Agora, se tu partir do simples e de forma progressiva ao complexo, quando tu chegar ao complexo, tu vai entender. Então, o primeiro tópico aqui é escolha um assunto ou um conceito. Bom, aqui no momento que tu vai escolher um assunto ou um conceito, tu vai ter que buscar todo o conteúdo possível sobre esse conceito, sobre esse assunto. Vamos imaginar aqui que você não tem domínio algum sobre o assunto. É um assunto totalmente novo. Sei lá, um autor que tu nunca leu, um livro que tu não conhece, o que ele aborda, uma área, por exemplo, também que tu desconhece totalmente, enfim. No momento que tu escolhe o assunto, o conceito, o autor, eu vou começar a citar exemplos aqui vinculados à filosofia, mas vocês podem vincular essa técnica, esse formato aqui dos 5 passos para qualquer tipo de estudo, qualquer mesmo. Mas eu vou exemplificar aqui com a filosofia. No momento que tu escolhe o assunto, sei lá, liberdade, ou o autor, Kant, ou a obra Metafísica dos Costumes, então tu está delimitando o escopo de análise. E é aí que tu vai ter que buscar todo o material possível sobre esses conceitos, sobre o conceito de liberdade, sobre o autor Kant, sobre a obra Metafísica dos Costumes. Outro exemplo qualquer, se tu escolher, por exemplo, o conceito virtude, o autor Aristóteles e a obra Ética Nicomaqueia, da mesma forma. Ou se tu escolher apenas um conceito, Deus, ser aí, e aí tu vai delimitando a partir do teu interesse. Então tu tem que buscar tudo aquilo que tu encontrar em todos os formatos, livros, artigos, vídeos, tudo aquilo que tu conseguir acessar vai contribuir para o teu estudo, se isso for um estudo. No meu caso é sempre um estudo, porque mesmo depois atuando como um professor e ensinando e dando aulas sobre tal assunto, tal autor, tal obra, eu sempre parto justamente desse pressuposto. Eu vou estudar, eu vou ter que entender. Mas como entender isso? Então vamos novamente à técnica aqui. Primeiro então o passo é esse: escolha um assunto, um tema, um conceito e busque o máximo de conteúdo possível sobre ele, em todos os formatos que tu possa encontrar. E escreva tudo que tu aprendeu sobre esse assunto, mas sempre de maneira muito simples. Então, coloque no papel, seja manuscrito ou seja no computador, tudo aquilo que tu aprendeu, que tu não sabia e que é importante aí para a compreensão desse assunto. Primeiro passo. Segundo passo, finja ensinar isso para alguém. Então, depois que tu escolheu o assunto, depois que tu buscou tudo aquilo que tu conseguiu encontrar sobre o assunto e tu colocou no papel de forma resumida e de maneira simples que tu possa entender,
Aí tu vai ter aqui o esboço, o resumo, e tu vai tentar ensinar isso para alguém. Ah, mas eu não tenho ninguém para ensinar porque eu não sou professor, porque eu não tenho amigos. Não, não tenho amigos não, né? Provavelmente todo mundo tem amigos aí, né? Mas eu não tenho ninguém aqui próximo, então ensine pro espelho, ensine falando em voz alta. Não precisa ter alguém próximo. Tu vai tentar explicar o que tu acabou de aprender em voz alta, mesmo sem público. Isso ajuda bastante. Então, falar em voz alta ajuda bastante, porque tu tá te escutando. E explicar ajuda muito. No momento que tu vai explicar algo, se tu consegue explicar, tu entendeu. Se tu não consegue explicar, se tu se atrapalhar, porque ou tá muito complexo, ou tu não entendeu, ou tem alguma falha aí na compreensão do assunto. Então, como segundo passo, finja ensinar isso para alguém. Como eu disse, em voz alta, sem jargões técnicos, tenta simplificar ao máximo, não utilizando termos técnicos. Claro que muitas vezes é difícil, como não utilizar, sei lá, o termo juízo sintético a priori ao estudar a crítica da razão pura kantiana. Tu vai ter que usar esse conceito, mas ao citar juízo sintético a priori, explique o que significa juízo, depois sintético a priori e a junção desses três termos. Explique como se tu estivesse explicando isso para uma criança de 6, 7 anos mais ou menos. Então, isso também ajuda bastante para simplificar a compreensão do conteúdo. Bom, e aí nós passamos agora ao terceiro ponto da técnica. Identifique suas falhas na explicação. Ou seja, tu vai ter que preencher os buracos. Quais buracos na explicação? Insegurança que tu sentiu no momento que tu estava explicando. Eu estou explicando tal conceito utilizando sim o resumo, utilizando o esboço, utilizando as palavras-chave, explicando e chego numa parte e não consegui expor isso. Eu não consegui explicar isso. Então, tu tem alguma insegurança. O primeiro buraco é a insegurança. Segundo buraco, porque é complexo demais. Porque tu tentou entender, tu tentou explicar, mas tu utilizou muitos jargões e tu não entendeu direito aquilo. É muito difícil o conteúdo. E isso na filosofia é muito comum, o assunto ser complexo, ser difícil, e nós buscarmos sempre aqueles conceitos filosóficos, mas quem está escutando pela primeira vez não entende. É muito comum, eu lembro, e aqui utilizando exemplos concretos meus, que quando eu comecei a estudar filosofia, eu fui para as palestras, para os simpósios, para os encontros de filosofia, onde vários professores, doutores, pós-doutores, filósofos davam palestras, e eu ficava meio perdido, porque como assim eu não estou entendendo nada, né? Por quê? Porque o assunto, sim, é difícil, porque a filosofia possui ela trabalha com conceitos, logo ela acaba sendo muito complexa em alguns pontos, e isso é bem comum, mas no momento que tu passa a entender os conceitos, ela se torna bem mais simples. Então muitas vezes a dificuldade na filosofia está na compreensão dos conceitos. Para a gente aqui, estudante que quer compreender uma obra, um autor, um conceito, é importante entender esse conceito e não apenas decorar o conceito, mas entender o significado do conceito e como ele se encaixa naquela obra e naquele autor, porque muitas vezes o mesmo conceito ele possui significados diferentes, mudando o autor, né? Ou mudando mesmo a obra no mesmo autor. Isso não é incomum, isso é bem comum, inclusive. E o terceiro buraco que eu demarcaria aqui é para marcar o que pode ser melhorado. Então, no momento da explicação, tu detectou lá alguns pontos e tu pensou, não, isso eu vou ter que aperfeiçoar depois. Como? Buscando novamente informações, conteúdo sobre aquele ponto que não está claro para ti. Então esse é o terceiro ponto. Lembrando novamente, primeiro, escolha um assunto ou um conceito. Segundo, finja ensinar isso para alguém, ou ensine, né? Finja aqui entre parênteses, porque tu pode ensinar se tiver alguém para ensinar. Terceiro, identifique suas falhas na explicação. Quarto ponto, revise, organize, simplifique, use analogias. Refaça o processo, revise novamente. Simplifique aquilo que é possível simplificar. Use analogias naquilo que é possível usar analogias. Inclusive o Feynman, ele é um defensor do uso de analogias. E ele utilizava muito analogias nas explicações dele. E isso acaba nos aproximando e aproximando o leitor, aproximando o aluno, aproximando o que está nos escutando do dia a dia dele. E dessa forma ele consegue entender melhor o assunto.
No momento que tu utiliza um exemplo, sei lá, da China, da Alemanha, para alguém que mora no Brasil, talvez fica um pouco distante, mas no momento que tu utiliza um exemplo da cidade, do estudante que está te escutando, ou mesmo do estado, ou mesmo do país, isso acaba ajudando e nos aproximando da realidade do estudante. Então, novamente, o quarto ponto: revise, organize, simplifique e use analogias. E para finalizar, o quinto e último ponto: refaça o processo quantas vezes for necessário, até sentir-se totalmente seguro, e leia isso em voz alta. Tu concluiu todo esse processo, refaça o processo. Mas se tu concluiu o processo e tu está satisfeito, tu conseguiu atingir os teus objetivos, compreendeu tudo, conseguiu simplificar ao máximo, e qualquer leitor ou aluno teu vai conseguir entender aquilo que tu vai explicar no texto, ou dando aula, ou falando em voz alta, perfeito. Mas se tu não atingir esse objetivo, refaça o processo. Porque no momento que tu passa a entender um assunto, tu entende, tu torna isso... tu passa da informação para o conhecimento. Não é uma mera informação lá que tu decorou, mas é um conhecimento que tu tem. E esse conhecimento tu vai utilizar para sempre. Então aquilo que eu entendi nesses 20 anos estudando filosofia, eu não precisei voltar para entender novamente, porque eu já entendi. Eu só voltei para melhorar, para ampliar, para escrever algum artigo, para citar em alguma aula que eu acabei dando, mas o processo mesmo de compreensão eu consegui atingir. Então, esses são alguns passos importantes que dá para resumir tudo isso em 4 pontos. Escolha um assunto, escreva uma explicação simples, revise as partes confusas e simplifique novamente. Esses 4 pontos acabam revisando bem essa técnica, né, que eu acabei mencionando aqui nesse vídeo. Eu finalizo com um exemplo meu. Neste exato momento, neste mês, eu estou estudando então a obra Faticidade e Validade, né, da obra Direito e Democracia do Habermas. Eu, em média, eu me aprofundo uma obra por mês. Então eu tenho uma média aí de leitura, uma obra por semana, mas essa leitura é mais para conhecer a obra, então é uma leitura rápida, onde não volto, onde não paro, onde não pesquiso. Esse tipo de leitura, uma obra por semana, então é por lazer, é por ócio criativo basicamente. Por isso que eu leio bastante literatura de outras áreas. Agora, naquilo que eu me volto para a filosofia mesmo, em média, tem vezes que mais, tem vezes que menos, em média eu separo um livro por mês. E neste mês, agora estamos mais ou menos na metade do mês, eu estou lendo e estudando essa obra aqui do Habermas. É uma obra difícil, é uma obra longa, e eu estou usando essa técnica para entender melhor o conteúdo dessa obra. Eu estou nesse ponto aqui, mais ou menos na metade do mês. Acredito que finalizando o mês eu vou concluir a obra, mas eu me dedico aqui para essa obra cerca de 8 a 10 horas por dia, mais ou menos. Então é uma dedicação assim grande diariamente, né? O que eu faço? Eu mais ou menos faço isso, né? Eu escolhi um assunto, foi a obra aqui, Direito e Democracia do Habermas, e eu estou agora no processo de criar o meu resumo a partir da obra. Eu sempre faço 2 resumos. Eu faço um resumo bem curto, eu faço mais ou menos um resumo de 1 a 2 páginas de toda a obra, onde eu coloco apenas conceitos chaves, porque aí eu tenho uma visão completa da obra, mas ao mesmo tempo eu estou lendo aqui os capítulos parte a parte, beleza. Então eu li esse capítulo que tem 10 páginas, eu não entendi, volto e leio novamente. Não entendi, volto e leio. Não passo em diante sem ter entendido o conteúdo. Mas não entendi, eu não vou ficar lendo ao infinito, eu vou buscar fontes para me auxiliar na compreensão desse conteúdo. Então eu pego artigos, livros, teses, dissertações, vídeos, tudo aquilo que eu posso encontrar. Ok, então depois de todo esse processo eu faço o meu resumo bem mais longo. Cada obra mais ou menos gira em torno de 20 páginas de resumo. Eu tento assim manter essa média de 20, 25, 30 páginas por obra. Essa acredito que ela vai passar desse número porque é uma obra gigante, então acredito que eu vou ter umas 30, 40 páginas de resumo dessa obra aqui, capítulo a capítulo, parágrafo a parágrafo, trecho a trecho, então eu faço o meu resumo, mas tudo aquilo que eu coloco no resumo eu entendi. Eu não coloco aqui no meu resumo aquilo que eu não entendi, apenas citando a obra. Citei um trecho, não entendi direito. Não, eu só coloco aqui aquilo que de fato eu entendi. Então se eu tiver aqui 20 páginas, 40 páginas no meu resumo, eu entendi o que tem aqui.
eu posso trabalhar com esse resumo num curso, numa aula, enfim, e eu vou conseguir explicar palavra a palavra que está aqui no resumo. Mas, como eu falei, né, além desse resumo mais longo, eu tenho o meu resumo curtíssimo de 1, 2, 3 páginas, apenas com mapas conceituais, com palavras-chave, com resumos bem breves mesmo. Então, eu utilizo muito mesmo essa técnica, como outras, né? Intuitivamente já utilizava há bastante tempo essa técnica, mesmo não conhecendo, mesmo não tendo lido nada sobre ela. Acredito que vocês também, mesmo não conhecendo, acabam utilizando ela, né? Simplificar, colocar resumo, tentar explicar, simplificar mais ainda, enfim, né? Acho que é um processo bem comum nisso. E eu finalizo o vídeo com 2 frases aqui dele, do Feynman, que ele diz o seguinte: a primeira frase: o poder da educação em geral é pouco eficaz, exceto nas felizes ocasiões em que ele é quase supérfluo. Bem impactante, né? De modo geral, a educação, a sala de aula, ela é muito fechadinha no quadradinho dela e aquilo que extrapola isso acaba se tornando inútil aos olhos de muitos, o que é um grande equívoco. E a segunda frase é estudar para se divertir. Estudar é uma diversão e nós temos que aprender isso, porque se estudar é algo não divertido, é algo chato, não rende. A gente para, a gente não produz, a gente acaba enrolando e não chegando ao objetivo. Compreensão, por exemplo, dessa obra. No momento que estudar essa obra, me dedicar integralmente a ela durante um mês, se torna algo divertido, isso acaba facilitando bastante o caminho. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui, filosofar é preciso. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e nos veremos no próximo. Um forte abraço e até mais.